Professor, na minha prova de segunda fase, eu começo pela peça ou eu começo pelas questões? Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma dica para a sua prova de segunda fase. Já vai deixando o seu like aqui no vídeo porque isso me ajuda demais, mas demais mesmo. Quanto mais pessoas curtem, quanto mais pessoas comentam o vídeo, mais o YouTube distribui o conteúdo pela plataforma, tá? Então dá o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, beleza? Pessoal, a perguntinha aqui é simples. Na sua prova de segunda fase, você deve começar pela peça ou deve começar pelas questões? Bom, essa é uma das principais questões, uma das principais dúvidas que atingem os alunos de segunda fase. Se você ainda não tinha pensado nisso, passe a pensar, porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é de fundamental importância para o teu desempenho na prova de segunda fase, o resultado final dessa prova, tá? Então é uma estratégia que tem que ser pensada com antecedência, mas já adianto para você, não existe resposta universal e não existe resposta absoluta. Eu sei que você clicou nesse vídeo aqui e já na instiga, na vontade de que eu fornecesse uma resposta pronta para você. Você vai pela peça, você vai pelas questões. Na verdade, não existe resposta absoluta. Existe, sim, algumas estratégias, 3 principais estratégias de resolução de prova, e você deve testar as 3 nos seus simulados, tá? Então você vai realizar os seus simulados, vai testar essas 3 estratégias e vai perceber qual é a melhor para você, em qual estratégia você melhor performa, né? Então tem que testar, não adianta. Tem alunos que vão melhor na primeira estratégia, tem alunos que têm um melhor desempenho na segunda e assim por diante. O meu papel aqui é passar para vocês quais são essas 3 estratégias para que vocês treinem, beleza? Pessoal, quais são essas estratégias? A primeira estratégia que o pessoal usa bastante e é a mais comum e é a mais utilizada, inclusive é a estratégia que eu utilizei no meu exame de ordem, o qual eu obtive aprovação de primeira, não necessariamente por conta dessa estratégia, mas me ajudou muito, é a estratégia de primeiro você fazer as questões para depois fazer a peça. E qual que é, né? Qual é a lógica por trás disso? Bom, a peça ela é mais extensa e querendo ou não, você gostando ou não, ela demanda um maior esforço, tá? Ela demanda um maior esforço porque é uma coisa única, ao contrário das questões, né? Então, assim, embora seja 50% da pontuação para a peça e 50% da pontuação para as questões são 4. Então, você resolve uma, vai para a segunda, e isso meio que reseta a sua cabeça e deixa você pensando outros tópicos, né? Então, existe ali um certo benefício em fazer as questões depois, uma vez que a peça exige muito mais de você. E a verdade é que, depois do meio da prova, você vai estar cansado. Você provavelmente vai estar quase chegando à exaustão. E não é muito bacana você fazer a peça quando você está com a cabeça cheia, né? Na verdade, nem as questões é bom você fazer quando você está cansado. Mas a questão, né, as questões discursivas têm justamente aquela vantagem de serem 4 questões, né? Então você faz uma, dá uma respirada, faz outra, dá uma respirada. Então eu recomendo, tá, para os meus alunos, ou essa primeira estratégia, ou a terceira, que veremos depois. Por quê? Porque essa estratégia aqui, você tem o maior foco na peça, né? Então você começa fazendo a peça e depois você parte para as questões. Essa aqui é a estratégia mais utilizada. Em segundo lugar, tem a estratégia de você fazer primeiro as questões, para depois você fazer a sua peça prático profissional. Essa estratégia aqui não é a mais utilizada, ela é bem pouco utilizada, mas tem uns doidos aí que utilizam, tá? E nada contra. Se você testa essa estratégia no seu simulado e você obtém melhor desempenho com essa estratégia, utilize essa estratégia. E quando eu falo melhor desempenho, eu falo sobretudo em gerenciamento
de tempo. Gerenciamento de tempo é uma ferramenta muito importante para você que vai fazer a sua prova. Então não estude bastante, esteja sabendo todo o conteúdo de direito processual e de direito material e acho que você simplesmente vai passar. Não, existem outras variáveis dentro da sua prova, como por exemplo o gerenciamento de tempo. Não adianta você fazer a prova muito rápido ou não adianta você fazer essa prova que nem uma lesma. Você precisa gerenciar bem o seu tempo, você faz isso treinando por simulados e uma das estratégias é justamente saber por onde você começa, pela peça ou pelas questões. E essa segunda estratégia, nela você começa justamente pelas questões e depois você faz a peça. Já disse para vocês, não é a minha favorita. Por quê? Porque você faz a peça num segundo momento, onde a sua cabeça já está mais cansada. Beleza? Essa é a segunda estratégia. A terceira estratégia é uma estratégia mista, né, ou temperada, como a galera do direito gosta de falar. Então, primeiro, o sujeito vai lá, você vai fazer a sua provinha, senta a sua bundinha na cadeirinha, você primeiro faz o esqueleto da sua peça, que lá no Método Prodígio, nosso curso de segunda fase, nós chamamos de diagnóstico, que são 6 questões que você responde para si mesmo, para estruturar a sua peça. Primeiro você faz esse esqueleto, essa estrutura da sua peça no seu rascunho, depois você passa para a resolução das questões discursivas e depois que você resolver as questões discursivas, você vai minutar, vai redigir a sua peça prático profissional, tá? Eu confesso que eu tenho uma certa admiração, tá, por essa estratégia, eu acho ela bastante inteligente. Eu não utilizei no meu exame de ordem porque na época eu nem conhecia essa estratégia e nem pensei nessa estratégia. Provavelmente eu iria testar antes de utilizar, mas eu gosto bastante dela e também recomendo. Então você faz o esqueleto, né, da peça, porque ali você gasta toda, né, não toda, mas boa parte da sua potência mental, porque você não vai estar cansado ainda, você identifica as suas teses, você estrutura a sua peça, aí depois você passa para a resolução das questões e aí você volta para minutar, para redigir a sua peça. Por quê? Porque você tem as teses já estruturadas e é só botar no papel, né? É um esforço a menos. Então você consegue equilibrar aí, né, o teu esforço por toda a prova. Então basicamente são essas as 3 estratégias possíveis para você utilizar no seu exame de ordem. Pessoal, essa dica aqui, ela é muito importante. E ela é só uma dentre as dicas de ouro que nós temos no nosso curso de segunda fase em Direito Penal para a prova da OAB, o Método Prodígio. Sim, temos um curso específico para a segunda fase, um método criado e elaborado especificamente para a segunda fase do exame de ordem, com videoaulas, com simulados, com mentoria individualizada e com apostilas super didáticas, tá? Então, se você ainda não conhece o nosso curso, vá lá conhecer, vale muito a pena. O link está aqui na descrição. E se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like agora porque me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa um comentário se você gostou desse vídeo aqui. E nos siga nas redes sociais. Me segue lá no Instagram. Tem sorteios de bolsa. Então clique aqui no primeiro link, no primeiro comentário e nos links que estão aqui na descrição para seguir a gente nas redes sociais, beleza? Vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Fui!